Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitura Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, Mônica Leitura Erudita. Fica aí a dica para você também, caso for comprar algum produto pela Amazon, usar o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Vou deixar na descrição do vídeo a minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de presente, um mimo, né? E deixarei também minha rede social Literário Scooby, meu novo Scooby. Vou deixar tudo na descrição. Hoje eu trago aquele vídeo opinião de leituras do mês de julho. Foi um mês produtivo, mas confesso que foi um mês de muitos quadrinhos. Eu não montei uma TBA específica, quem acompanha o canal sabe, eu deixei em aberto e o próximo mês, agosto, eu farei o mesmo, porque como eu estou com essa possibilidade de pegar livros na biblioteca pública, e estou muito concentrada em ler A Torre Negra de Stephen King e a saga As Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell, foram outros livros que oportunamente tem lá e que me chamam a atenção, por exemplo, os quadrinhos e outros. Aí eu estou deixando assim aberto porque eu tenho um projeto pontual no canal, tenho livros aqui que estão ali em stand-by esperando serem lidos e resenhados. E tem um projeto de Agatha Christie. Aí já que tem um projeto de Agatha, quem acompanha sabe, o antigo canal, o próximo livro é o melhor, mensalmente eu li um livro da Agatha. E eu vou dar uma pausa, mas eu pretendo até o término do ano equilibrar isso, mesmo que em algum mês eu leia 2 livros dela, tentar recuperar, porque eu quero fechar. Aí na minha contagem, nesse caderninho aqui que eu coloco minhas leituras anuais, esse caderno me acompanha desde 2013, eu li 4 livros dela com um conto que foi para um mês específico. Então tá ok, vou dar uma pausa porque eu quero demandar esses livros que eu tenho aqui, principalmente os que são de TBA atrasada, né, que eu acabei deixando, abandonando para ler o que eu estava pegando na biblioteca, né? Óbvio, porque ali é uma opção de algo que eu não tenho na estante e que poderia pegar, então bora lá. Aí eu anotei, porque alguns livros não estão em minhas mãos, e ali estão alguns que estão em mãos, aí eu já vou falar. Segunda-feira agora eu já vou na biblioteca devolver esses livros para pegar novos. E aí eu li uma graphic novel, Grande Sertão Veredas, inspirado, né, da obra do João Guimarães Rosa. E para quem não conhece, a sinopse é simples, né? Conta a história de Zé Bebelo, Joca Ramiro. É uma história de 2 homens significativos naquele cenário de sertão, nordestino, cangaço, e eles rivalizam entre si. Existem os bandos, né, de cangaço que brigam entre eles pelo poder, e a gente sabe que o cangaço ele era um opositor do Estado, do governo atuante, do militarismo, das tropas, né? E o cangaço ele foi um período de bastante terror, horror no nosso cenário de Caatinga. Eu não gosto daquela visão limitada de simplesmente criticar o cangaço como algo simplesmente socialmente cruel. Foi muito cruel, sim. Tem alguém que fala assim, dentro da pesquisa historiográfica, que o cangaço era injusto porque, de fato, eles não iam, de fato, contra, por exemplo, um grande fazendeiro e as filhas dos fazendeiros eram preservadas e muitas vezes a filha de alguém, de um homem simples do campo, do morador local, era abusada, era raptada, sofria violência, concordo. Mas eu acho que não é tão simples entender o cangaço, porque cangaço ele também demanda subsistência.
e demanda também oposição a uma situação crítica de fome, miséria, alienação, de um Estado que cobra, mas não age. Mas, particularmente, não sou fã de Lampião, nem Maria Bonita. E eu acho que socialmente a gente entende como um algo que existiu, mas que não é de tão simples feitura de entendimento. Né? Tem várias nuances que mostram a composição do cangaço. Tem um aspecto da escrita de Guimarães Rosas que eu acho muito perceptível, até mesmo na graphic, o jeito rebuscado que ele escreve. Né? Ele fala dentro de uma linguagem simples, de um povo, mas ele tem todo um rebuscamento. Né? Literário, porque ele era diplomata, um homem muito culto, e acho que ele não conseguia se desvencilhar desse poder da escrita dele. A gente vai ver a história de Rinaldo e de Adorim, dois cangaceiros que fazem uma amizade, mas uma amizade que tem nuances de interesse afetivo, e Reinaldo luta contra isso, ele não entende o porquê desse sentimento em relação a Diandorim, e acho que é um spoiler que todo mundo sabe, porque todo mundo fez vestibular na vida e sabe. Diandorim, na verdade, não é um homem, é uma mulher, e por isso há esse interesse mútuo entre eles, essa atração. Né? Existe uma explicação dentro do fenômeno linguístico, porque o autor ele utiliza esses recursos de dubialidade e mostra outros cenários do ambiente, da época, como malária, doença de Chagas, crianças malnutridas, barrigudas, mostra um acolhimento do povo em relação aos grupos de cangaços, imposto pelo medo, pelo terror, e um cenário de muita morte. É uma graphic fascinante. Não sei se eu tenho interesse em ler o livro. Eu acho que o livro demanda tempo, a prosa em si, o romance. Mas quem sabe um dia, é um clássico, né? E como bom clássico, a gente pensa muito em ler dentro de tantos outros clássicos que a gente deseja. Mas fica essa dica para quem tiver oportunidade, até mesmo ler no Kindle, porque se tiver, né? Porque eu acho que é uma graphic maravilhosa. Muito tocante, o traço muito bonito, muito inspirador. Aí quero falar de outra leitura que eu fiz, Mensu, de Rafael Coutinho, um quadrinista nacional que me surpreendeu totalmente. Não conhecia o Mensu, pensei até que era o nome do personagem, a capa. Pena que eu não estou aqui, porque eu já devolvi o livro para a biblioteca em Gana, um rapaz preto com o rosto meio retalhado. Mas Mensu é uma espécie de esgrima, muito comum na Alemanha, desde o século XVI, e se aproximou até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi abolida, porque Hitler entendeu que aquilo era um legado de um outro tempo e ele queria criar seus próprios referenciais. E aí, depois eu fui pesquisar na internet, porque alguns, as imagens do Missul, e aí e porque aí entendi, alguns soldados alemães tinham muitas cicatrizes, altos oficiais no rosto, porque o Mensu é um tipo de esgrima que não se utiliza a ponta da espada, se usa suas laterais, é afiadíssima e no momento do combate não inflige à pessoa que sofre o golpe a dor pelo, pela, pelo pelo caráter afiado da lâmina, mas foi desenvolvida e saiu das fraternidades, das universidades alemãs, e é uma luta que traz muito o ensejo da coragem, da resistência, da amizade. O objetivo é gerar cicatrizes mesmo, e era honroso para aqueles jovens e aquelas pessoas na época terem essas cicatrizes eivadas do combate do Mensur. E a gente vai contar a história, a Graphic vai contar a história de um galego que na verdade é um brasileiro, que ele tem uma formação como médico, mas está trabalhando numa obra em serviço braçal. Esse homem ele é muito atormentado, ele tem problemas
psicoemocionais, e a gente vai entender o desdobramento que o Coutinho faz dentro dessa narrativa. É um quadrinho tocante, fascinante e, para mim, 10 de 10. Acho que vai entrar com certeza num dos favoritos do ano 2025. Aí, vou pegar os livros aqui. Eu acho que eu estou falando muito. Eu tenho que trazer mais rápido esse vídeo, senão não vai dar tempo e vai ficar muito cansativo. Mas aqui são as leituras que eu terminei. Não todas. Peguei Mag Vidro, estou no início. Livro 4 da série A Torre Negra, de Stephen King. E esse aqui é um calhamaço, tem mais de 800 páginas, Eu é que lute. E bora lá, são 7 mais um spin-off. E ainda estou muito no início, então nem tenho o que dizer, né? Mas bora lá, no encalço de Pistoleiro, Ed, Suzano, Jack e outros protagonistas. E estou animada, mas sei que vai demorar um pouquinho para eu terminar, porque é um calhamaço de mais fôlego. Vai exigir de mim deixar outras leituras para demandar isso aqui. Mas bora lá. Aí eu tinha recentemente ido na biblioteca e não pude renovar este, porque a biblioteca do SESC, Regional Pernambuco, ela não permite mais uma renovação serial. Tem um momento que a gente tem que levar o livro presencialmente e não é possível devolver e pegar de novo. Ele dá um prazo de 24 a 48 horas para a gente retomar. Aí retomei, eu tinha feito 50% da leitura, tinha parado no conto icônico N, que foi adaptado também para a graphic novel. E ele é muito interessante, porque vai contar a história de um paciente, do seu psiquiatra. Esse paciente, ele tem toque, um toque no médico, e ele faz 1000 teorias em relação a contagens. E o final foi diferente do que eu imaginava, mas muito bom. E ambos sucumbem. Então, assim, tem narrativa de carta, não tem uma linha temporal fixa, né? Em algum momento se torna um pouco confusa a história, mas no final tudo é bem amarrado. Gostei muito e fiquei curiosa, sinceramente, em relação a graphic. Pena que lá não tem, né? Mas assim, acho que deve ser interessante, de fato, ver esse conto na adaptado para o quadrinho. Há ali outros que eu gostei muito, não vou citar todos, mas eu gostaria de citar O Gato dos Infernos, que é uma história ótima, quando o gato ele se apropria de nós humanos, mas ele destrói o corpo humano. E é bem diferente, assim, é bem diferente. Puxa, eu acho para aquele terror mais clássico. A Iana foi um conto também que eu gostei muito, porque é uma história de mal-assombro, de alguém que é aterrorizado pelo mal-assombro que é a Iana, por essa menina. Aquela história bem classicazinha, sabe? De você estar num lugar, escutar vozes, ver pessoas. E eu gostei. Eu gosto quando o King ele se utiliza desses recursos mais simples para contar a história de mal-assombro. E o último conto desse livro, Ao Cair da Noite, é No Maior Aperto. E para mim foi um conto 10 de 10, porque conta a história de dois vizinhos que rivalizam, eles são idosos, e eles entram num processo de disputa porque um atenta contra o petzinho do outro, mas ele tenta se vingar, tanto judicialmente, mas depois aquele que sofre o processo judicial se vinga e aquele homem se vê numa enrascada de tentar salvar a própria vida e o final é arrebatador. É aquele embate muito bom, com um final muito bom, bem estilo Stephen King, contando realidades do dia a dia. Super recomendo Ao Cair da Noite. Eu acho que, como qualquer pessoa, vocês não serão diferentes, vão gostar de mais alguns contos, outros menos. Ele eu gostei muito, é o conto aclamado do livro, mas confesso que eu gostei mais desse último, no maior aperto dessas duas figuras, tá bom? Aí li também Morte por Afogamento e Outras Histórias. Aqui vai contar a história com Miss Maple. Esse livro eu ganhei de Carol Witt, do canal
Sou Livro, tá aqui o recadinho dela, e uma história fininha. São, na verdade, 3 contos, e dentro desses 3 contos, o que eu mais gostei foi Morte por Afogamento. Eu, inclusive, gravei um trecho de livro para essa história, e essa pessoa que vai a óbito é uma jovem, e parece ser tudo muito simples nesse afogamento, a resolução, porque ela estava grávida de um homem, ela foi iludida, e aquele homem não quer assumir aquela criança, mas como toda narrativa de Agatha tem um plot twist que vai mudar toda essa nossa perspectiva comum e óbvia, e super recomendo. Não sei se os leitores de Agatha se identificam com contos, né? Aqui são 3 contos, é um livro já fino com 3 histórias. Mas acho tá ok. Eu gosto muito de contos, mas vou me contradizer dizendo. Acho que a narrativa, as melhores narrativas da Christie são uma história única. Acho que ela escreve bem contos, sim, mas eu confesso que prefiro dentro da perspectiva de uma história única. Não é que seus contos sejam ruins, não, é porque eu acho que a gente se acostuma com história mais extensa, melhor elaborada, e é sobre isso. E aí, deixa eu mostrar esse mangá, Sune, não sei se pronuncia aqui assim, isso é uma Jackson, e você sabe, né, como é a leitura de um mangá. Ele é interessante porque tem alguns pontos coloridos, e outros. Olha que lindo! Que não é comum em mangá, e tem essas intercaladas de colorido, mas o mangá no sentido oposto, né? Na editoriação oriental. E fiquei pensando, deixa eu abrir a capa toda para vocês verem. Quando eu peguei Sune, eu fiquei pensando, que história é essa? É uma história de heroína, de Matsumoto, né? E eu fiquei pensando, é uma heroína, é uma uma menina que se veste de menino para fazer algumas coisas. Eu pensei nisso por causa dessa capa. E aí depois eu entendi que não, que é uma história de crianças órfãs, crianças que são deixadas numa escola, e os pais são vivos, uma boa parte, mas deixam-nas lá. E tem pais que, vez por outra, vão pegar os filhos para passar o final de semana em casa, e depois deixam essas crianças na escola. E é essa dificuldade, por exemplo, dessas crianças entenderem isso. Elas querem estar com os pais, elas se sentem abandonadas, elas criam histórias, brincam, se divertem, elas arengam, elas vivem relações. Né? Então, é um quadrinho tocante, interessante, não me pegou tanto, mas achei as histórias bacanas. E acho que imprime muita leveza dentro de uma narrativa mais pesada do abandono, né? O órfão, principalmente de pai vivo, ele sempre tem aquela perspectiva de que o mundo conspirou contra ele para não viver a família, porque acho que é muito difícil você aceitar que você foi abandonado pelos seus pais. É algo que o ser humano parece que fica adulto e não consegue se recuperar dessa dor emocional. E aí teve mais quadrinho, aí eu quero falar de A Vida Secreta de Londres. Esse livro não é um livro, não foi um livro lançado, foi um livro lançado através de uma organização, de um organizador. Aí eu vou citar os Casarate, e deixa eu abrir para vocês verem. E aqui tem várias histórias de quadrinistas londrinos diferentes, né? E aqui tem Game, tá bom? Aqui tem Alan Moore, tem outros que eu nem conhecia. É interessante nesse livro porque o organizador ele faz um compilado de explicações sobre as histórias. Eu particularmente confesso que não me interessei por isso. Achei diferente por ser vários autores, e aí os traçados são diferentes, vão mostrar bem diferente do habitual, mesmo que a paleta de cores seja preto e branco. E são histórias que eu confesso que eu não me identifiquei tanto, porque são histórias, em sua maioria,
dentro do universo londrino numa pegada mais sexual. E aí o autor ele brinca, faz uma expressão dentro de órgãos, de um início a um final, para explicar por que o organizador, né, essa história de Londres, e que a gente podia conhecer Londres através dessas nuances. A história que mais me pegou foi a corte de Gaiman. Aqui vai contar a história de um homem que se chama o Senhor Alice, um homem riquíssimo, que transita num grupo de outros homens riquíssimos, poderosos, e eles vão, e o Senhor Alice, especificamente, ele vai num local onde tem o Xaxinai, Charinai, que é uma espécie. Eu pesquisei até na internet para ver se existia isso, mas acho que foi uma ideia de Gaiman, dentro de uma perspectiva ficcional, uma espécie de um povo, de homens que eram reservados e eram cuidados pelas mulheres, com um cunho totalmente de interesses de serviniência sexual. Achei pesado, bem pesado. Achei que as histórias aqui foram muito pesadas. Inclusive, eu nem vi se tinha, acho que não. Mas esse quadrinho é um quadrinho adulto, tá? E mesmo que não tenha tanto. Não seja. Os desenhos tão expressivos sexualmente, as histórias são bem pesadas. Aí, realmente, para uma pessoa adulta, não recomendo para adolescente, não, porque, enfim, vocês entenderam, né? Recomendo, é, gostei, mas confesso que acho chato várias histórias só com cunho praticamente sexual. Não sei se vocês vão me achar meio puritana nessa perspectiva. Não é que eu tenho uma visão de mundo assexuada ou que eu não possa ver isso na literatura, mas acho que se torna cansativo. Eu acho que poderia ter outras narrativas de Londres que poderiam se encaixar também com essa organização. Achei que o organizador, eu entendi a proposta, mas confesso que não gostei tanto. Mas vale super a pena ler. E para finalizar, Demolidor, dos quadrinhos, os personagens que eu mais me identifico, dentro do aspecto masculino, é o Demolidor e o seu par, mesmo que heroína, e não necessariamente se cruzam nas histórias, mas que é um par, é Electra. E peguei esse quadrinho, gosto muito desse tipo de papel, e é belíssima, belíssima essa história. Aqui tem, olha que paleta de cores maravilhosa. Um papel gostoso. E aqui a gente vai ver o Demolidor como diabão. Ele ainda não usa o óculos aqui na história. Eu acho que em algum momento ele vai usar. E aqui a gente vai ver o Demolidor, o Murdock, que se apaixona por Mila. O Demolidor em si, ele já teve várias namoradas, inclusive aqui ele já estava com a tristeza, a dor de ter perdido uma, que partiu, né? Foi para um outro plano. E foi bem interessante a história do romance. Achei que o roteirista exagerou na beleza estética da Mila. Não acho que ela seja tudo isso, não. Aqui é o Rei do Crime. E quem acompanha o universo Demolidor sabe, o Rei do Crime é ótimo. E vai ser muito interessante, porque nessa narrativa o Demolidor ele vai se opor ao Rei do Crime e vai se intitular como dono do território. Aí dentro desse título, Rei da Cozinha do Inferno, pensava o que é isso. E aqui é uma citação ao bairro onde ele está. E o Rei do Crime, ele, antes de ter esse embate com o Demolidor, ele já está sumido porque atentado contra a vida dele, inclusive a sua grande paixão é a Vanessa, né? Quem também acompanha séries, filmes, sabe, quem conhece essa personagem Vanessa, que é a namorada do Rei do Crime, e gostei muito, sabe? O desfecho da história vai ser um embate do Demolidor com outros parceiros super-heróis,
brigando pelo território contra a Yakuza, e eles têm êxito, e super recomendo. Foram essas minhas leituras. Não sei se vocês já leram esses livros, se tem vontade de ler. Como é que está o mês de vocês de julho? Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Saiam do anonimato, deixem nem que seja um smile. E é isso. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal.